Fala, galera! Ótima noite, ótimo dia, ótima tarde. Até a princesa tá dando boa noite aqui pra vocês. Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, são 8 horas e 1 minuto. Mais uma live com Jota. Com Jesus sempre, nossa live cristã. E hoje eu tenho um convidado super mega especial. Todos os nossos convidados têm sido especiais, mas esse é um irmão, é um cara que eu admiro bastante. Pastor, mestre em sexologia, psicólogo, Damião Marmeleiro, grande amigo meu, veio participar dessa live aí com a gente para trazer uma mensagem e também tirar algumas dúvidas, né? Que durante a semana a galera mandou aí várias perguntas e eu vou chamar o Damião aqui para a gente começar a nossa conversa. Vindo, Damião, cadê você? Vamos lá. Olá, Damião. Tudo bem? Ótima noite. E aí? Boa noite. Tá me escutando bem? Minha voz está chegando aí perfeita? Tá chegando Tô bem. te ouvindo Tá chegando um pouco bem. baixo. Pessoal, tá escutando bem o Damião? Oi? A sua que está um pouco baixa aqui para mim agora. Tá baixa? Deixa eu ver se melhora aqui, peraí. Às vezes é a posição aqui no suporte. Melhorou. Fala aí. Melhorou? Alô, alô, 1, 2, Melhorou 3, um pouquinho. testando. Vou falar mais alto. Como é que você tá, Damião? Tá tudo bem com você? A Kátia, a família? Bom, tudo bem, graças a Deus, né? E vocês aí, bem? Tudo A bem, Jaque tá tudo aqui. jóia. Jaqueline, as crianças aqui estão tudo jóia. Isso aí. Quero te Bom, espero que agradecer seja uma noite boa, né? por ter aceitado. Oi, não escutei, desculpa. Não, espero que seja uma noite agradável aí para todo mundo. Essa conversa, né? Sim, a gente está com um pouquinho de delay. Deixa eu botar no 4G, ver se melhora. Voltamos. Tá me escutando Voltou. melhor agora? Ficou bom. Tá a mesma coisa. Na verdade, continua um pouco baixo. Tudo bem, Jaque? É mesmo? Obrigado aí. Como é que você tá? Ó, Damião, muito obrigado por aceitar o meu convite. Para mim é um privilégio estar te recebendo aqui, tá? Muita alegria, a palavra que define aí. E seja muito bem-vindo. Olha, eu fui bombardeado. Eu nunca fui tão bombardeado de perguntas em todas essas lives com os Jotas que eu já fiz durante as semanas, né? Esse, na verdade, é um assunto que acaba provocando muito, né? Infelizmente, ainda, apesar de ter tanto entendido, expert no assunto, né? As pessoas se julgam entendidas, expert no assunto, existem muitas dúvidas, né? Muitas Na dúvidas, verdade, muitos assim, tabus, né? na verdade, não são dúvidas, né? São dilemas, tabus, mitos que as pessoas acabam, de repente, nessas oportunidades, despejando algumas questões, né? Sim, até a gente conversando, eu brinquei, né? Tem gente que acha que eu vou ser avalista ou vou ser um advogado de acusação, né? Eu não sou nem avalista, nem um promotor, nem dou aval e nem acuso, nem julgo. Né? Certo. Poxa, mas é muito bom receber você, cara. Eu tava com uma expectativa muito grande. E aí, quando eu postei a propaganda da live, a minha filha falou: ih, pai, essa live aí vai bombar, o pessoal vai querer saber, né? E tal. Que a live começou, Daniel, só para te explicar, ela começou num propósito
Você sabe que eu fiquei no Ministério com adolescentes 8 anos, né? Eu e a Jaqueline. E alguns adolescentes falaram, pô, tive saudade de você e tal. Pô, faz uma live aí. Eu nunca tinha feito live da minha vida. Aí fiz uma live em maio e acabou fazendo uma programação. Estou com a programação até dia 31 de dezembro, pra você ter noção. E aí, como nasceu a criança, eu falei, tem que nascer o nome, né? E aí a gente colocou com J, que é com Jesus, né? E trazendo vários convidados, assim, de vários lugares, amigos, né? Vários lugares do Brasil, e cada um trazendo uma palavra, edificando. E muita gente aí. A galera chegando aí, a NET, seja bem-vinda. Márcia, só uma galera, Danila. Maurício. Oi? Maurício Perestrelo. Fala, Maurício. Pessoal, embaixo tem um aviãozinho aí, se você quiser convidar aí seus parentes, seus amigos, vizinhos, irmão da igreja, a hora é essa. Aproveita o aviãozinho aqui embaixo, ó. Clica lá, marca a pessoa e dispara aí. Mas e aí, Damião? Me fala aí. Antes da gente entrar no assunto, eu gostaria de saber um pouquinho de você. Quero fazer uma pergunta que eu sempre faço no início. Qual é a tua origem cristã? Você já nasceu numa família cristã? Ou você se converteu depois? Conta um pouquinho aí pra gente, que eu acho que essa história sempre edifica. Bom, eu nasci numa família cristã, mas não evangélica, né? Ok. Dá para perceber pelo nome. E aí, claro, aí com o tempo, assim, na minha adolescência, por conta de amigos em comuns, eu acabei frequentando a igreja presbiteriana, né? E nunca mais saí. Nunca mais saí. Então, a minha origem é essa, né? É uma origem cristã, não evangélica, e depois uma posição mais, que assim, protestante, né? Sim. Presbiteriana, assim, roxo. No bom sentido, né? Sim. No bom sentido. Não E sendo nem você tem alguma experiência? nem radical. Entendi. Perfeito. Pessoal, o tema hoje é sexualidade sem contraindicações. Parece até bula de medicamento. Eu gostei porque eu trabalho nessa área, né? Tem tudo a ver. A gente já vai entrar no assunto, mas antes quero fazer mais uma pergunta para o Damião. Ô, Damião, você tem alguma experiência assim? Não estou falando que é uma experiência sobrenatural, mas uma experiência assim marcante com Jesus que você possa estar compartilhando aí com a gente? Então, cara, na verdade, assim, eu até brinco, né? Eu tenho um irmão gêmeo. Então, assim, eu fui primeiro, logo depois meu irmão foi também. Certo. E havia sempre lá aqueles nossos amigos comuns que ficavam lá no banco, assim, ó, né? Quando o pastor fazia o apelo, vai lá na frente, coisa e tal. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida e nunca fui lá na frente. Também, depois de um tempo, também achei que isso não significaria, na verdade, a minha conversão ou não, lá na frente. Eu iria lá na frente por uma questão de sugestão, de pressão por alguém, né? Que estava o tempo todo lá, vai lá, vai lá, vai lá. E eu nunca gostei disso e não gosto disso. Aí eu até brinco que meu irmão, acho que ele entendeu que isso seria importante. O que ele fez? Ele visitou uma outra igreja, num outro bairro. Aí, quando o pastor fez o apelo, ele foi lá na frente, né? Aí eu lembro que a gente recebeu uma cartinha dessa igreja falando pela decisão dele de ter ido na frente. Sim. Mas, assim, tem pessoas que têm experiências com Deus de forma extraordinária, né?
a minha experiência com Deus, ela se deu de uma forma natural, né? Assim, eu entendo de que a minha vida, a minha forma de ser, a minha forma de se comportar, ela já estava prevista e pré-determinada, pré-estabelecida nos desígnios do Eterno, né? Então eu entendo que eu fui chamado na eternidade. Amém. E Agora como assim? você não falou o nome do teu irmão pro pessoal aí, né? É Teu irmão Cosme, gêmeo. Hã? é. Cosme, Cosme e Damião. Cosme Damião. Teu aniversário eu quase te dei parabéns 2 vezes, não foi esse ano? Porque eu fiquei na dúvida, Foi. eu falei, será que ele faz aniversário nesse dia mesmo, que eu já tinha te dado parabéns? Aí eu falei, bom, é melhor dar 2 parabéns do que não dar nenhum, né? Eu já tinha dado um, falei... Na verdade, que por causa do nome, né, e fato de sermos gêmeos, as pessoas acabam achando que é dia 27. Na verdade, é dia 21, né? Acho que é um dia até mais propício, que é o dia da árvore, né? É um dia É o dia de quê? Da árvore? dia 21 de setembro, né? Legal, Sejam Damião. como árvores frutíferas, Sim, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. perfeito, perfeito. E o que te levou? Você me mandou, né, 2 sugestões de tema, que bem interessante. E a gente está tanto trabalhando. A gente começou uma live com propósito para adolescente, mas acabou atraindo amigos, familiares. Então tá uma live família, geral. Por isso Então, que nessas 2 opções eu falei da sexualidade contra indicação. Eu gostaria que você começasse a entrar nesse assunto. Seja bem-vindo aí, Vitão. Então, o que que acontece? Eu até perguntei, né, qual seria o público-alvo, porque assim, se fosse para adolescente, claro, quando você pensa em adolescente, você pensa que por trás e que os pais estarão assistindo também, né? Sim, Pelo menos, pelo menos não todos os pais, mas alguns com certeza estariam assistindo se fosse uma live especificamente para adolescente. Por isso que eu sugeri aquele tema, se fosse para adolescente, né? Arrepiou já era. adorei. Porque tem muito a ver com a questão da adolescência, né? Que a sexualidade está à flor da pele, né? Então, arrepiou. E aí, como pensei no público mais adulto, pensei nessa sexualidade sem contraindicação, que aí você pega um público que vai, sei lá, da adolescência aos 100 anos, né? Porque as pessoas hoje estão vivendo muito mais, né? Então, antigamente Sim. falava assim, dos 8 aos 80, agora a gente tem que falar, sei lá, dos 100, né? Até os 100, porque as pessoas estão vivendo. E aí a sexualidade ela não termina. Por isso essa ideia de sexualidade sem contraindicação, como você mesmo disse, né? Você falou assim, eu conheço muito, trabalho com remédio, com medicação. Tem medicação, tem lá, né? Contraindicação. Então, Sim. indicado para algumas questões, né? Para algumas enfermidades, morbidades, e outras não são indicadas, são contraindicadas. No caso da sexualidade, então, não existe uma contraindicação, porque as pessoas pensam que a idade ela limita, né? Quando eu estou falando idade, uma pessoa assim, pessoa mais velha, né? Então as pessoas vão avançando em idade e alguns vão achando que a idade é limitante para a sexualidade. Então, assim, não existe contraindicação para a sexualidade. A sexualidade, ela surge com o nascimento. Então, assim, a sexualidade ela está presente desde o nascimento e ela perpassa a vida toda. Ela só termina com a morte. Então, enquanto há vida, existe a sexualidade, né? A sexualidade, por quê? A sexualidade ela tem a ver com a ideia da pulsão de vida, né? Uma ideia um pouco freudiana, mas eu acho que é muito isso mesmo.
ela tem a ver com a pulsão de vida. Então, enquanto há vida, há sexualidade, né? Ok. Por isso que ela se encontra indicação. Então, ela não tem a ver com a idade. E assim, existe uma... E é bom que a gente frise isso aqui. A sexualidade, ela não está limitada ao sexo. Por isso que ela não tem a ver com a idade. O sexo é uma função como outras funções que existem no ser humano. As funções existentes no ser humano podem ter limitações com a idade. E o sexo pode ter limitações com a idade, mas a sexualidade não. Por isso que ela é muito mais ampla, né? Por isso que ela não tem contraindicação. Por isso que eu pensei no tema de sexualidade e não de sexo propriamente dito. A sexualidade, ok, sexo tem a ver com a sexualidade? Tem também. Mas a sexualidade não se limita ao sexo. O sexo, a palavra sexo, por si só já é limitante. Porque quando se pega a palavra sexo, a imagem que se vem à mente é a questão de uma cópula ou a questão dos órgãos sexuais, né? Dos órgãos genitais, tanto masculino como feminino. E a sexualidade não tem a ver com os genitais. Essa é a grande questão, por isso que ela, ela não tem contraindicação, é sem contraindicação, né? Se a gente pegar, quer ver? Passando um pouco aí, se a gente for pegar, vamos pegar a ideia que se tem de sexo, né? As ideias antigas, etc. e tal. Quer ver? Você pega as representações que a gente tem sobre na antiguidade, antes até da escrita, né? Da escrita, da invenção da escrita, a representação em relação ao sexo, né? Você tem a Vênus. E aí você tem uma representação de mulheres com abdômen avantajado, né? E com seios fartos. Por quê? Porque antes da escrita, essas mulheres eram consideradas atraentes. Por quê? Sim. Porque tinha a ver com a fertilidade. Então, mulheres com abdômenes grandes e seios fartos eram mulheres que pressupunham fertilidade. Então, claro, naquela época, se falava, o sexo estava muito limitado à questão reprodutiva, né? Claro que com o tempo isso as representações vão mudando. Claro que também aí entra várias situações, entra a questão do mercado, né? O mercado precisa ter uma representação do que seja o sexo ideal, do que seja a beleza, né? Porque existe toda uma indústria e todo um mercado por trás também dessa situação, né? Então, assim, o sexo passou a ser uma outra... Até o próprio interesse em se estudar o sexo, durante a história, você tem algumas mudanças. Por exemplo, no século XX, né? Na década de 60, bem antes até, já em 1950, 50 e pouco, já começava a estudar sobre a questão do sexo, de uma certa forma, e da sexualidade, mas pegando a sexualidade simplesmente como sendo sinônimo de sexo, né? Que não é, mas se pegava muito isso. Então, você começou a tentar, então, assim, dois casais começaram a estudar a sexualidade, entendida aí como sinônimo de sexo, em laboratórios, né? Pegavam pessoas que queriam participar da experimentação e essas pessoas tinham relações sexuais e eram observados por dois pesquisadores, né? Bastante conhecido na literatura, chamado de Master e Johnson, um médico e a sua esposa, que era psicóloga. Eles começaram a verificar e registrar desempenhos sexuais.
E aí, só para ter uma ideia, então, aí o padrão do que seja normal, né, do que seja funcional ou disfuncional, vem muito disso aí. Então, qual é a ideia que a gente tem aqui? O sexo passa a ser preso a uma definição do que é normal e do que é anormal, né? Do que é funcional e do que é disfuncional. Então, por exemplo, Master Johnson dizia assim: uma resposta sexual normal teria que começar por excitação, né? Ter uma fase que ele chamava de platô, chegar ao orgasmo, logo depois a resolução. Se não houvesse essas fases, seria um sexo disfuncional, né? Aí, tudo bem, isso é na década de 60. Na década de 90, surge uma mulher que vai dizer assim, ó, a resposta sexual não começa com a excitação, mas com o desejo. Então, assim, já começa a tirar o foco da questão mais focalizada no genital por uma questão mais localizada aqui, que é a questão do desejo, né? Entendi. Aí você vai mudando. Agora, quer ver, no século XXI, recente isso, uma canadense, aí ela já disse o contrário. Ela questiona essas ideias anteriores e ela fala assim, que a sexualidade, aí ela já traz mais, por uma questão mais ampla, ela fala assim, a sexualidade tem a ver muito com a subjetividade. E ela trabalha, escreve muito para a questão da sexualidade feminina. Então, a sexualidade tem muito a ver com a subjetividade da mulher. Muito mais do que um impulso biológico, um impulso sexual, mas um desejo por intimidade, né? Então, assim, é uma questão mais subjetiva, né? Por isso que a sexualidade ela é muito mais ampla. Só para poder assim resumir, foi foi muito boa essa tua explicação, essa tua elucidação. Mas se a gente for definir então uma diferença assim em curtas palavras de sexualidade, seria o quê? Né? Para poder a gente diferenciar bem, o pessoal que está escutando a live agora, ou vai escutar mais tarde ou amanhã, ter essa definição bem clara na cabeça. Então, sexualidade, ela tem a ver com o potencial de vida. Sexualidade tem a ver com afeto. Sexualidade, então, enquanto o sexo tem a ver mais restrito aos órgãos genitais, a sexualidade ultrapassa isso, perpassa os órgãos genitais, mas ultrapassa isso. Tem a ver com afeto, né? Tem a ver com a intimidade, tem a ver com a fantasia, com a criatividade, com a imaginação, tem a ver com o erotismo. Ok. Né? E aí, assim, a sexualidade tem a ver com o erotismo. O erotismo tem a ver com as zonas erógenas que percorrem o corpo como um todo. Então, assim, não está sujeito apenas à questão dos órgãos genitais, mas tem a ver com as zonas erógenas que há no corpo como um todo, né? As mulheres são muito mais, digamos, conscientes disso do que os homens, porque os homens, por uma questão de aprendizagem, né, de educação, claro que isso está mudando muito, né? Está mudando muito, porque a gente tem discutido muito isso e existe muita afirmação feminina nesse sentido. Então, isso está mudando um pouquinho, né? Os homens estão desconstruindo a visão que eles tinham. Então, há uma mudança nisso. Mas os homens ainda são muito focalizados, muito direcionados à questão genital, enquanto as mulheres conseguem ser muito mais sensíveis e entender a sexualidade como perpassando pelo seu corpo, né? Então, elas conseguem
entender essas zonas erógenas que há no corpo. Os homens não se dão ao luxo disso. Os homens restringem, na verdade, possuem também. Né? As zonas erógenas não é apenas restrito às mulheres. As zonas erógenas está relacionada aos seres humanos, homens e mulheres. Então é necessário que a gente entenda isso. Quer ver uma coisa interessante? Aham. No sábado agora, o Jornal Globo traz um suplemento que é uma revista chamada Ela, né? De uma certa forma, a princípio, destinada ao público feminino. Mas tem coisas interessantes ali. Tem artigos, por exemplo, da Marta Medeiros, que são artigos interessantíssimos, excelentes. E me chamou a atenção a capa da revista, que vinha com a Nélida Pinon, que é uma escritora, né? Membro da Academia Brasileira de Letras. Aí o título é exatamente esse aqui, ó: Erotismo, Literatura e Solitude. Aí eu tive curiosidade de ler, né, uma entrevista dela. Aí por isso, assim, que não há contraindicação para a sexualidade. A Nélia Pinon tem 83 anos. Aí olha o que ela diz aqui. Ó. Ela fala o seguinte, ó, que ela distingue erotismo, que ela fala que é algo que depende da imaginação, do sexo, que ela chama de casulo. Então, para ela, sexo é um casulo e erotismo tem a ver com a imaginação. Aí ela fala assim, o erotismo expande a vida, permite viver com naturalidade. O sexo restringe. Interessante. Aí perguntaram a ela como ela se alimenta do erotismo. Aí ela diz o seguinte, ó, quando o corpo falha, a mente ressurge. Aí ela diz assim, é ficar atento. O erotismo está além do físico. Aí ela fala assim, o erotismo é também verbal. Aí não é ela, mas eu que estou acrescentando, eu acrescento. O erotismo, além de verbal, ele é sensorial. Ele tem a ver com as sensações. Tem a ver com as nossas habilidades e capacidades que todos nós nascemos, que são os nossos sentidos. Né? Tirando, claro, algumas pessoas que nascem com alguma deficiência, todos nós, de um modo geral, em tese, nascemos com os nossos 5 sentidos. Então, Sim. A sexualidade tem a ver com os sentidos. E os sentidos de respeito à sensualidade. Então, assim, sexualidade, sensualidade e erotismo estão interligados. Então, ela fala, né, o erotismo além do físico, ele é verbal, e eu acrescentei, é sensorial, que tem a ver com os nossos sentidos. E ela diz que o erotismo todos. E é verdade, né? Então, aos 83 anos, ela fala sobre a questão do erotismo. Então, o erotismo... E tem uma outra coisa, né? Enquanto o sexo, a função sexual, sofre alguma alteração com a idade, o erotismo, bem vivido, bem experimentado, bem vivenciado, tende a evoluir, a se expandir. Né? Também cai por terra aquela questão um pouco preconceituosa, né, de que pessoas com determinada idade, pessoas idosos, né, terceira idade, etc. e tal, não podem se relacionar. Isso é um preconceito. Porque, por exemplo, eles podem ter uma diminuição da atividade, da função sexual, pode. Como tem uma diminuição da função do andar, do caminhar, né? Sim. Mas a sexualidade deles estão presentes. O alimentar essa sexualidade só evolui.
E torna, aí é que tá, torna aquele casal muito mais cúmplice do que, do que sem a sexualidade, né? Então, a sexualidade, ela é eu diria isso, a sexualidade é um presente divino, né? É uma dádiva do eterno. E por isso que a Eu gente tenho, deveria celebrar a sexualidade. E ela eu deve tenho ser uma. celebrada. Então, vamos marcar essa festa. Eu tenho, eu tenho uma história que é real. É um senhor que eu conheço, não vou falar o nome para não expor, é claro, né? É a idade dele, mais velho do que eu. E ele falou para mim: eu sou casado, ele deve ter uma média de 70 anos, e a esposa dele, ele está no segundo casamento, tendo uma média, sei lá, de 35 anos. E ele falou para mim, né, conversando, falou: meu filho, eu faço sexo todo dia eu faço sexo. Até meu filho fala: pai, como é que pode? Você não tem um dor de cabeça um dia? Não tem? Eu tenho, mas eu faço. Eu tenho que fazer todo dia. Então, se a gente for pegar esse exemplo dele, que eu falei, até brinquei com ele, falei: pô, sou seu fã, hein? O senhor ganhou um fã. Mexi com ele. De repente, ele faz só essa parte, mas toda essa parte da sexualidade, eu estou supondo aqui, tá? Ele deixa a desejar. Ele faz. Não é? Ele não dá o carinho, o amor, a atenção, né? O companheirismo que a esposa dele, a parceira dele, precisa. Ele só quer uma parte, mas e o restante, o conjunto, não é? Não é só isso. Então, ainda mais o pessoal, né, Damião? O pessoal mais da antiga tem muito isso na cabeça, né? Muito enraizado, até pelo machismo, pelas tradições, né? Então, por isso que a sexualidade ela é um aprendizado. E como todo aprendizado, ela não cessa, né? Lembrando aquela música, né? A gente deve ser um eterno aprendiz. E a sexualidade é isso. A gente deve ser um eterno aprendiz. Um casal que exerce, né, que usufrui da sexualidade, se torna um eterno aprendiz. E isso, claro que isso torna a relação muito mais fecunda, né? Pô, se a gente for pegar a ideia do Gênesis, lá quando Deus diz para o casal, né? O primeiro casal lá, humano, fala assim: sede fecundos, multiplicai-vos. É claro que aquele fecundo ali, a palavra fecundo, não está relacionada apenas à questão reprodutiva. Mas, assim, um casal, para permanecer, precisa ser fecundos. E aí a fecundidade está relacionada aos afetos, está relacionado a essa questão sexual mesmo, assim, e essa questão da sexualidade, né? E tá ligado muito assim, e a sexualidade vai se desenvolvendo quanto mais a gente expande a nossa capacidade erótica. E assim, e a nossa capacidade erótica, ela se desenvolve na medida em que eu exploro os meus sentidos, né? Então, assim, a exploração dos sentidos leva ao erotismo, que expande a nossa capacidade da sexualidade, que amplifica a nossa sexualidade, expande cada vez mais. Eu posso concluir com isso que os Pode? casais que têm mais tempo juntos, eles têm uma tendência de ter uma sexualidade bem maior do que os demais casais que às vezes terminam com menos tempo, separam. Eu posso presumir isso? Pode ser uma conclusão que eu posso estar chegando? Então, desde que... tudo bem, né? Desde que esse casal entenda que a vida sexual como um todo não se restringe à questão genital, né? Porque, Sim. por exemplo, todo mundo que é casado sabe disso, né? O sexo, como você brincou aí, o fulano de tal que você está andando, não sente nenhum, que o filho falou, não sente nenhuma dor de cabeça. Não é questão de sentir dor de cabeça ou não, é porque, por exemplo, tem dias em que a pessoa não tem interesse na questão sexual, na questão genital.
Mas, por exemplo, né, mas as pessoas querem um carinho, né? Tem mulheres que querem dormir no ombro, no braço do seu parceiro. Os homens são mais difíceis, né? É assim, os homens têm, é claro, é difícil você encontrar um homem que vai falar assim, não é que não exista, né? Deixa eu deitar no seu braço, né? Deixa eu dormir no seu braço. Então, claro que as pessoas que passam a ter e a desenvolver isso, entender isso, que o afeto é uma expressão da sexualidade, entende? O sexo é uma expressão da sexualidade, mas o afeto também. Então, assim, Perfeito. a sexualidade ela não pode ser limitada. Então, um casal que aprende isso expande a sua sexualidade e a sua cumplicidade, né? E o relacionamento tende a durar mais, né? Com certeza. Perfeito. Aí, levando para a Bíblia, que é o manual de vida, que todos os assuntos que nós vivemos estão lá, qual o livro da Bíblia, na tua opinião, eu tenho o meu aqui, que mais fala sobre, se a pessoa quiser pegar esse livro e estudar mais sobre sexualidade, sobre relacionamento, qual o livro da Bíblia que você acha que tem mais esse tipo de referência? Então, se você quer ver, a Bíblia não é um manual de sexo nem de sexualidade, né? A Bíblia é um Aham. manual de vida. A Bíblia é um manual de vida. E a sexualidade tem a ver com a vida. Então, claro que você vai encontrar lá nos 66 livros da Bíblia, um livro quase bem no meio da Bíblia que fala o tempo todo sobre a questão da sexualidade, que é o Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão em alguma tradução, né? Exatamente. Por mais que a gente, por mais que alguns, né, vocês sabem que lá na época que estavam tentando compor o cânon sagrado, alguns teólogos queriam tirar do cânon sagrado o livro de Cantares, né, porque não continha ali nenhuma expressão relacionada a Deus, etc. e tal. Só que, claro, encontraram uma saída para manter, né? Encontraram uma saída para manter. Se a gente entende da soberania de Deus, tudo bem. Que era entender aquela relação ali como uma relação entre a igreja e Cristo, né? O noivo e a noiva. Só que, assim, o livro fala exatamente de uma relação, da relação erótica entre homem e mulher. É isso que o livro fala, né? E aí, então, aí é que tá. Por exemplo, se a gente for pegar, o livro, ele é todo feito de metáforas, né? E assim, em nenhum momento você tem uma alusão direta a um intercurso sexual. Mas você tem que ter sempre alusão ao erotismo, à sensualidade, né? Quando você faz menção lá às árvores, às frutas, os aromas, né? O vinho, né? Ao beijo. Né? É um livro que começa, quer dizer, quase todo o livro começa assim, né? Assim diz o Senhor. Né? O livro começa Sim. assim: beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor são os teus beijos do que o vinho. Né? Já é um convite, né? O Sim. livro já abre com um convite à exploração do sentido. Aí que está. Nesse livro, a gente vê claramente a exploração dos sentidos ali. Você tem a visão, você tem a audição, você tem o paladar, você tem o olfato, você tem o tato, você tem uma descrição desses 5 sentidos. Então, é um livro bastante sensual. É um livro que explora bastante a sensualidade e, portanto, o erotismo e, portanto, a sexualidade. Né? É um livro maravilha. É um livro que vale ser lido, né? Vale ser Entendi. celebrado.
E essa história, Damião, é verdade ou é mito que o homem ele é mais visual do que a mulher? A mulher ela é mais auditiva. O homem atrai pelo que ele vê e a mulher pelo que ela escuta. Isso é verdade ou é mito? Não, então, o que, que acontece? É, na verdade, então, se a gente for pensar assim, não é mito, não é mito, né? Só que também não é uma verdade absoluta. Por quê? Perfeito. Até assim, só que hoje a gente tem muitas mulheres que se deixam levar também pelo visual, né? Sim. Que, que é uma coisa que desconcertou os homens. Porque né, eu lembro, criança, ouvia sempre essa expressão de mulheres e de homens, que assim, homens e mulheres dizendo que para a mulher não era importante um homem bonito. Ao contrário, né, que para o homem era importante uma mulher bonita. Então, assim, eu sempre ouvi isso de mulheres que diziam o seguinte, né? Não, mulher não dá valor à beleza. Né? Só que, claro, por que não pode dar valor à beleza? Né? Sim. Como diz o poeta, beleza é fundamental. Claro que a gente pode discutir o que é beleza, os padrões de beleza vão modificando, né? O que é beleza numa determinada região geográfica é diferente do padrão de beleza numa outra região. Por exemplo, tem uma ilha no Pacífico e que um padrão de beleza, isso feito por uma antropóloga, Margaret Mead, ela diz assim, um padrão de beleza nessa tribo são a tribo dos Hotentotes. Então, ela fala assim, as mulheres Hotentotes, elas são estimuladas a distender cada vez mais o abdômen, para que o abdômen caia por cima da vulva. Isso é um sinal de atração para os homens. Isso é considerado belo na tribo dos Hotentotes. Então, é que se chama de avental das Hotentotes. Então, são mulheres que são estimuladas a deixar cair, né, o abdômen, se distender cada vez mais, para que caia por cima da vulva. Isso é uma forma de atrair, de atração para o seu parceiro. Então, os padrões, o que é belo, vai sendo modificado com o tempo e com o espaço. Né? A gente precisa entender isso. Mas as mulheres hoje, elas sabem apreciar, gostam de olhar, gostam de ver, né? Se sentem atraídas quando olham por alguém. Claro, e tudo é uma questão de educação. Os homens sempre foram educados a olhar, né? A espiar. Então, Sim. criança mesmo, não sei hoje, mas quando eu era criança, os pais como estimulavam os filhos a olhar. Né? Então, antigamente não existia internet, não existia, né? As pessoas olhavam revistas. Então, assim, era muito comum aquelas revistas circular no meio dos meninos, mas das meninas não. Hoje você já vê um pouco isso. Né? A internet, pelo menos, democratizou esse espaço visual. Né? Todo mundo pode ver o que quiser. Não, perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta que uma pessoa enviou aqui. Então, aí é que tá. Quer ver uma coisa? Só para adentrar. Quer ver uma coisa? As pessoas falam muito assim, né? Que é só para dar uma... As pessoas falam muito assim, confundem erotismo, sensualidade com pornografia. São coisas diferentes. Eu costumo dizer que pornografia é a exacerbação de um sentido. Enquanto a sensualidade, o erotismo tem a ver com a exploração do sentido, a pornografia exacerba apenas um sentido, ou o auditivo ou o visual. Não é isso que acontece? Então, assim, a valorização de apenas um sentido pode ser entendido como pornográfico, né? Porque as pessoas acabam descambando para o outro lado. Então, o homem é mais visual,
né, ele está se empobrecendo. É claro que a gente pode dizer que o homem ainda se deixa levar por isso, mas existem muitos homens que estão aprendendo a explorar melhor os seus outros sentidos. Tem que ter uma mulher inteligente do lado, da mesma forma que a mulher tem que ter um homem inteligente do lado. Que se combinem, né? Não adianta só beleza, né? É igual quando a gente fala da parte do sexo propriamente dito, né? A pessoa às vezes casa, principalmente o jovem, né? Não, quero casar porque eu vou fazer sexo todo dia. E qual o percentual, qual o tempo de sexo, se a gente for levar, que a pessoa vai ter diariamente, e aí com o passar dos anos, e o que mais tem? Então, essa parte da sexualidade, dentro dessa tua explanação, dessa tua explicação, que foi muito rica, interessante, é tudo isso, não é só o sexo. Então, porque o sexo é um momento, né? Que faz parte desse todo. Então, como é que vai durar um casamento né? Só fazendo sexo? Cadê a parte do carinho, do amor, do encostar a cabeça aqui, fazer um cafuné, não é? A mulher toma um banho e sai cheirosa do banheiro, ou você toma um banho e sai cheiroso do banheiro, pô, tá cheiroso, né? Dá um abraço, tudo isso é um todo, né? Senão fica muito mecânico, né? Fica muito mecânico. Eu tenho uma pergunta aqui de uma pessoa que ela teve bebê há pouco tempo, o bebê dela não tem um ano, o bebê dela tem menos de um ano, e ela está falando aqui que após a maternidade, o interesse dela sexual pelo marido é nenhum, quase que nenhum. Ela colocou que nenhum. E ela está preocupada com isso, porque também ela é recém-casada, e o que ela deve fazer? Pô, já que... Aí eu falei, pô, mandou essa pergunta, vou mandar para o Damião. Bom, olha só, na verdade, isso é muito comum, né? Isso é muito comum que algumas mulheres, quando são mães, principalmente pela primeira vez, as pessoas acabam tendo uma perda, uma diminuição do interesse sexual, né? Por várias situações. É uma experiência nova, a pessoa tem a preocupação da amamentação, né? Por exemplo, os hormônios da amamentação interferem em parte no interesse, no desejo sexual, né? Você tem um hormônio chamado de progesterona, que tem uma diminuição no desejo sexual feminino, né? Então, tem algumas explicações. Aí, claro, isso são explicações, digamos, neuroquímicas, ou químicas, ou biológicas, né? Claro que você tem explicações psíquicas, não estou dizendo que seja o caso deles, né? Tem pessoas, tem casais que têm uma rejeição, né? É uma forma... Não estou dizendo que seja o caso, só estou aqui especulando. Ok. Existem mulheres que não aceitam ou entendem que aquele bebê modificou, alterou o corpo, a vida, né? Trouxe uma mudança na sua rotina. E assim, aquele bebê é fruto de uma relação com alguém. E aí, a perda do interesse pode ser uma forma de punição por alguém que colocou, né, entre aspas, dentro dela aquele bebê. Entendeu? Quer dizer, não estou dizendo que seja isso, né? Sim. Então, tem os aspectos hormonais, tem os aspectos relacionados com a questão da maternidade, tem a questão religiosa também, né?
Tem pessoas que entendem a maternidade como algo sagrado e, portanto, ela não pode ser profanada por uma questão, pelo sexo, que é algo não sagrado, que é algo profano, né? Então, tem várias situações, mas, assim, é comum que algumas mulheres percam o interesse no primeiro ano, realmente, de sua maternidade, né? Principalmente sendo o primeiro filho. Entendi. É primeiro filho. Principalmente, o que precisa ser feito, né? Eu acho que precisa, por exemplo, precisa realmente haver um diálogo entre ela e ele, e ele entendendo que nesse momento existem essas alterações, né? E essas alterações acabam afetando de alguma forma o nosso humor, e isso pode atrapalhar no relacionamento, que é uma situação que pode, que deve, que vai com certeza passar, né? Então é necessário que haja um diálogo, porque tem muitas pessoas que acabam se precipitando, achando que assim, ó, acabou. Tem mais interesse, o casamento acabou. É uma fase, né? É preciso, de repente, um acompanhamento, né? Se Sim, caso não conseguirem os dois, precisa um acompanhamento. E um acompanhamento antes que a coisa evolua, né? Porque o que a gente vê é que muitas pessoas acabam deixando evoluir uma situação dessa, e aí já é tarde para se fazer alguma coisa, né? Quer dizer, nunca é tarde, mas acaba sendo mais complicado uma intervenção nesse momento. Então, quanto mais rápido, a prevenção é sempre a melhor coisa, né? Em tudo. sim. Damião, cara, tô com muita pergunta aqui. As pessoas me bombardearam de perguntas. Eu com certeza não vou conseguir passar todas. Estou pegando o pincel aqui algumas. E depois, se você puder responder num privado para eu encaminhar para essas pessoas, eu te agradeceria. Mas eu vou Ok. pegar uma outra aqui bem interessante aí, que aqui está falando o seguinte: o que pode se fazer no casamento cristão, né? Ele até botou entre parênteses aqui: dentro das quatro paredes do casal vale tudo. Ele até colocou algumas formas de sexo, tal, enfim. Gente, olha só, o que acontece? Bom, assim, eu vou falar isso aqui não porque tem alguma restrição cristã nesse sentido, né? Depende o que é isso, pode tudo. Porque, por exemplo, o que não pode? O que não pode é você utilizar alguém como objeto, certo? Certo. É uma relação entre duas pessoas. E uma relação entre duas pessoas deve sempre haver um respeito. É uma relação entre sujeitos e não entre um sujeito e um objeto. Então, assim, é necessário que haja respeito. Então, esse pode tudo está relacionado com a vontade, o desejo de ambos, ou apenas de um? É uma imposição de um sobre o outro, né? Por isso que é necessário a gente pensar nessa situação, né? Se eu pensar assim, bom, diz o texto bíblico lá que para a liberdade Cristo nos chamou. Só que liberdade envolve responsabilidade, né? Sim. A liberdade sempre envolve responsabilidade. Então, eu tenho sempre a responsabilidade, o respeito por alguém. Então, eu preciso me colocar nessa situação. É o meu desejo, né? É o meu desejo egóico, egoísta, ou é algo que é partilhado? Numa relação, tudo deve ser partilhado. Então, aquilo que infringe dor ao outro, principalmente sem consentimento, é algo que, independente de ser cristão ou não deve ser aceito.
né? As pessoas não são, elas não servem, as pessoas elas não são objetos para serem usadas. Elas são pessoas para compartilhar das suas experiências, né? Perfeito. E das suas vicissitudes. Então, assim, um casal há comum acordo, né? Isso não vai trazer nenhuma dor. Quando eu digo dor, não é somente a dor física, não, né? É um sentimento de culpa, porque assim, você tem que respeitar também a forma de pensar e de ver o mundo do outro. Se o outro entende que determinadas ações é algo, pegando a linguagem aí, pecaminoso, você deve respeitar o que o outro acha, né? Então, assim, a obrigatoriedade, a arbitrariedade, isso sim é pecado, com certeza, né? Sim, Isso é eu não sei se você já reparou, até nas músicas, antigamente se cantava música de você fazer por mim. E, na verdade, o casal é eu fazer por ela e ela fazer por mim. Não eu vou casar para poder ela me servir. Não, eu vou casar para poder servi-la, né? Então, até nas letras de músicas, tem muitas músicas, principalmente as mais na década de 80, 90, ainda existem músicas hoje assim, com essa linha, né? Não, eu vou casar para ela ser o objeto ou para ele ser o objeto. É mais comum, nesse caso, o homem olhar isso para a mulher, infelizmente, né? Mas isso está tendo uma mudança muito grande aí com os movimentos e eu acho super importante, né? Porque é o servir, fazer o melhor. Eu faço o melhor pela minha esposa e a minha esposa vai fazer o melhor por mim. E isso em todos os aspectos de um relacionamento, né? Ainda mais marido e mulher. até a música que você usou aí, né? A música, quer dizer, na verdade, essa música, a letra é do Arnaldo Jabor, né? A música da Arnaldo, Rita Lee, sexo, amor e sexo, né? Tem exatamente. uma parte da letra que fala assim, amor é cristão, sexo é pagão, né? Na verdade, há um erro aí, né? Sim. Nenhum nem outro, ambos pertencem ao universo humano, né? E, portanto, não é pagão nem cristão, pertence ao universo humano, quer dizer. E sexo, o amor é cristão, só que depois, lá no final, ele faz uma conjunção, né? Que ele fala, amor sem sexo é isso, sexo sem amor era aquilo, né? Para mostrar como que é importante essa questão do afeto. É claro que existem situações em que não há afeto, só que a relação acaba não sendo uma relação entre dois, mas sendo uma relação de dominado e dominador, né? Sim, aí é complicado. E aí, É, com certeza, vão trazer consequências que não são boas para o relacionamento, não são frutíferas, né? com certeza, né? E isso acaba refletindo na família, né? Aí vamos para um outro patamar aí, né? Um outro patamar que não é o Bruno Henrique, mas é outro patamar. Não, tá ótimo. Damião, deixa eu ver como é que tá o nosso tempo aqui. A gente está no finalzinho aqui da nossa live. E falar para você que desde o encontro que eu participei lá na casa do Lessa, estava eu e Jaqueline, encontro de casais lá da igreja. Eu tive o privilégio de conhecer você e a Kátia. Eu lembro que você fez uma dinâmica com os casais lá. E a partir daquele momento ali, eu posso ser sincero para você, que eu virei teu fã. E quando eu soube que você estava vindo trabalhar aqui na igreja, fazer parte do pastoreio, assumir o ministério de casais, principalmente, né? Eu fiquei muito feliz mesmo. Eu acho que você é a pessoa perfeita. Deus faz tudo perfeito. Então, assim, é um privilégio ter você como pastor da nossa igreja e ter você como amigo, tá? Eu fico Que muito bom. feliz que você é uma pessoa que eu considero muito, você, a Kátia, são um casal muito querido, tanto para mim quanto para a Jaqueline, podem ter certeza disso. E te Que bom. agradecer pela tua disponibilidade, pela tua boa vontade de estar compartilhando aí teus conhecimentos, né? Muito obrigado mesmo, de coração. Fico muito alegre, muito feliz e lisonjeado aí por ter você participando dessa nossa live.
Pô, eu que agradeço, viu? É um prazer também. Eu também tenho vocês assim, grande estima. É uma alegria estar participando, estar junto com vocês, né? A gente ter essa convivência, essa relação, né? É uma relação afetiva